florestas são essenciais para a manutenção da vida. Cobrem 1/3 da superfície terrestre e abrigam mais da metade das espécies de animais, plantas e insetos do mundo. Refletem calor, ajudam a reter e transformar a água da chuva em rios voadores. Elas alimentam os mananciais e fornecem água potável para quase metade das maiores cidades do mundo. As florestas contribuem para regular o clima da Terra, mas o avanço das queimadas, desmatamentos, agropecuária e a degradação do solo acabam por liberar na atmosfera o dióxido de carbono que estava retido. O Brasil liderou o lançamento na COP30 de um novo modelo de financiamento que coloca a preservação das florestas no centro da pauta climática. É o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou o TFFF. Um mecanismo que pretende gerar 4 bilhões de dólares por ano para recompensar os países que combatem os desmatamentos. Um fundo para auxiliar na conservação das florestas, grandes aliadas da humanidade no combate à crise climática. Olá, está no ar o Repórter Eco com um programa especial sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima que acontece em Belém, no Pará. Os temas principais: a transição energética, os povos indígenas e o impacto do calor na Amazônia. Veja os destaques do programa de hoje. A expectativa de acordo para dar início ao fim dos combustíveis fósseis e estimular os investimentos em fontes limpas de energia. Representantes de povos tradicionais marcam presença e tentam influenciar as negociações da cúpula climática. E cientistas registram o aumento da temperatura em regiões da maior floresta tropical do mundo. A transição energética é um dos temas principais das negociações na COP30. O desafio mundial é chegar a um consenso para eliminar gradualmente o uso dos combustíveis fósseis altamente poluentes e investir em fontes renováveis e limpas de energia. O Brasil é um dos países com potencial para liderar a transição. Você provavelmente já ouviu falar em transição energética, a mudança gradual da matriz usada para a geração de energia de fontes poluentes como petróleo, carvão e gás para fontes renováveis, como solar, eólica, hídrica e biomassa. O Brasil ainda depende de combustíveis fósseis em setores da indústria e serviços como o transporte. Na geração de energia elétrica, a participação das renováveis é de quase 90%. As hidrelétricas, que têm baixa emissão de poluentes, respondem pela maior parte. Por isso, a geração é considerada limpa, embora as usinas causem impactos socioambientais. Entre os países do G20, o Brasil é o que tem a maior participação de energias renováveis e também é uma grande economia. Nós fizemos um longo processo, tanto com os biocombustíveis, depois com as hidrelétricas e agora com as novas renováveis, solar e eólica. Tem a problemática das hidrelétricas, que elas estão cada vez mais suscetíveis a eventos extremos, e a variação hídrica que é imprevisível, Então, os modelos de futuro dizem que a gente vai gerar menos hidrelétrica do que a gente pensa, do que a gente previa que ia gerar. Não basta mudar as fontes de energia. É preciso que a transição energética seja feita de forma justa. Ter processos de baixo impacto, incluir a participação da sociedade nos debates e decisões sobre o tema, além de garantir o acesso à energia para todos. A implantação das fontes renováveis também requer cuidado. A gente está identificando impactos
sociais e ambientais, né, no trato com as comunidades, principalmente no Nordeste, né, uso de recursos hídricos, né, que compete, né, com outros usos dessas populações, supressão vegetal. O tema é central na COP30. O objetivo da Conferência da ONU para o Clima é definir metas e ações necessárias para abandonar o uso dos combustíveis fósseis. Então, o Brasil tem interesse, fala que quer fazer uma COP de implementação, mas o ponto que não se resolve é justamente onde realmente colocar o phase-out, ou seja, a transição para fora dos combustíveis fósseis. A gente precisaria ter esse compromisso reforçado, né, que não apareceu ano passado, já com uma definição, né, de calendário e metas mais concretas para que isso continue sendo trabalhado nos próximos anos. Outro ponto polêmico é a autorização do IBAMA para investigar se há petróleo na bacia do Amazonas por meio de perfurações. Especialistas afirmam que ela vai na contramão da posição que o Brasil deveria adotar frente à crise climática. É uma área pouco conhecida e muito sensível, né, muito rica em termos de biodiversidade. Se fala da biodiversidade da floresta amazônica, mas aquele pode ser um dos maiores corredores de biodiversidade, né? Quando consideradas as emissões provocadas pela geração de energia, o setor de transportes é o segundo mais poluente. Fica atrás somente da agropecuária. Por isso, está entre os principais focos das metas nacionais de descarbonização. A gasolina, o diesel, mas também o querosene de aviação, nas aeronaves e também o óleo combustível nos navios. E aí é entender como a gente pode diminuir ao máximo esse uso de combustíveis fósseis nos transportes, que pode ser o transporte de cargas ou o transporte de passageiros. Se não conseguir evitar, aí é mudar, que aí é mudar o meio de transporte para meios mais eficientes. Mesmo diante das complexidades da transição energética necessária para combater o aquecimento global, o Brasil é um dos países com maior potencial para ser protagonista. A gente está falando, na verdade, de 3 transições, né, no Brasil. A transição, vamos dizer, urbana, a transição em comunidades remotas e isoladas, e depois o papel que o Brasil quer ter na transição internacional. Resta saber se vai conseguir aproveitar essa janela, se realmente vai querer viabilizar isso. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Uma barqueata por justiça climática levou cerca de 200 embarcações à Baía do Guajará, em Belém, no Pará. A manifestação deu início à Cúpula dos Povos. O evento paralelo à COP30 reúne povos indígenas, ribeirinhos e movimentos sociais que lutam pela preservação da Amazônia. Protesto coordenado por indígenas do Baixo Tapajós termina em confusão e deixa seguranças feridos na área oficial da Conferência do Clima. O grupo invadiu o espaço controlado pela ONU para denunciar a privatização do rio Tapajós, que deve virar uma hidrovia para o transporte de cargas. Na primeira semana da COP30, o presidente da conferência, André Correia do Lago, consegue fechar acordos sobre a agenda básica do encontro. As nações discutem o processo de adaptação às mudanças climáticas e a transição energética. Cientistas alertam para a gravidade da crise do clima. Segundo o relatório da Carbon Budget, as emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis vão bater recorde em 2025. O estudo confirma que será impossível limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, conforme prevê o Acordo de Paris. Vamos agora à análise sobre as negociações da COP30 com Márcio Astrini, secretário executivo da Rede Observatório do Clima. A COP começou muito tranquila. A gente tinha um ponto ali inicial, que era a adoção de agenda, onde a confusão podia acontecer em larga escala, inclusive com a não adoção da agenda, quando os países não concordam no que eles vão discutir, a COP, de fato, ela acaba não acontecendo. Não foi isso. Logo no primeiro dia tivemos essa adoção da agenda, seguida de um outro momento muito importante, que foi o discurso do presidente Lula. E o pedido foi importantíssimo.
que os países saiam daqui com um mapa de caminho para acabar com o uso de combustíveis fósseis e acabar também com o desmatamento, e é exatamente isso que a gente precisa. E aqui dentro da Zona Azul, a gente continua com os debates de diversos itens. São muitas agendas, mais de 100 hoje, que estão ali dentro das salas de negociação sendo debatidas. São itens que dividem os países e exatamente esses itens que podem causar alguma confusão para o final do processo de negociação. Você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco especial da COP30. Povos indígenas e comunidades tradicionais levam à cúpula da ONU soluções para a crise climática. Povos indígenas estão em Belém para influenciar as decisões tomadas pelos líderes mundiais. Como guardiões das florestas, eles pedem financiamento direto para as ações climáticas e a demarcação de terras. Os indígenas protegem 80% da biodiversidade mundial. Associações desses povos tradicionais, ONGs e até a ONU citam essa informação para reforçar a importância deles no combate à crise climática. Mas um estudo publicado na revista Nature, assinado por 13 pesquisadores de vários países, entre eles 3 indígenas, afirma que não há base científica para referendar esse número. Ainda assim, reforça que as práticas ancestrais para conservar a natureza criam ilhas de vegetação nativa em meio a áreas degradadas. E as terras indígenas são, sim, essenciais para manter a biodiversidade e retirar carbono da atmosfera. Há 2 anos, lideranças indígenas do Brasil se preparam para a COP30 e vão lutar por financiamento direto para as ações climáticas. Existem estudos dos últimos 10 anos que o financiamento global destinado a povos indígenas e comunidades locais, menos de 1%, chegou diretamente nos territórios. Muitas das vezes fica no meio do caminho, intermediários, instituições, que são parceiras nossas, inclusive, mas que se perde no meio da burocracia. E o que chega efetivamente para implementar ações dessas de gestão territorial, de fomento, por exemplo, atividades produtivas, de valorização da cultura dos povos, é um recurso muito pequeno. São ações que vão no escopo da mitigação, em casos de alguns territórios que são a minoria, que têm áreas a serem restauradas, por exemplo, ou que o desmatamento possa ser diminuído, mas a maior parte delas de conservação, né, e manejo. Também ações de adaptação climática, porque os povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais, junto das populações periféricas, são a camada da população mais vulnerabilizada aos impactos da crise climática. A gente já vem vendo há alguns anos esses povos indígenas sofrendo os impactos das mudanças climáticas. Algumas secas que houveram na Amazônia, por exemplo, e o quanto que isso impede o deslocamento dessas pessoas para a escola, posto de saúde, alguns mantimentos de alimentação também, além da mortandade de peixes, fauna, né, enfim, flora. Em 2022, o Instituto Socioambiental lançou um estudo dizendo que as populações indígenas protegiam mais de 20% dos biomas brasileiros, isso numa conta dos últimos 35 anos. Isso está em pé ainda? E o que levou vocês a chegarem nesse dado? Essas populações têm uma maneira muito particular de estar e lidar com a natureza. E, na prática, isso traz um impacto ambiental muito baixo. E mesmo quando, em momentos onde o desmatamento e a degradação avançam, você percebe que tem uma diferença muito grande entre as áreas de ocupação privada e de outras destinações, né, de terras indígenas e
populações tradicionais. Isso tem uma ligação direta no combate às mudanças climáticas, porque essas áreas também são as áreas que mais salvaguardam carbono. E nessa contagem, né, de emissões e aumento de temperatura, o carbono é um elemento fundamental para ajudar a contabilidade em relação ao aumento da temperatura e ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. Houve uma marcha para Brasília em que as lideranças indígenas pediram ao presidente Lula a demarcação urgente de 104 terras indígenas, como um legado da COP. Por que isso é importante? Essa lista até aumentou um pouco, agora são 107 terras. A política de proteger esses territórios, né, proteger o meio ambiente, proteger as florestas, os ecossistemas, os biomas, já se demonstraram, né, políticas que combatem as mudanças climáticas. Então isso beneficia não somente os povos indígenas, mas toda a sociedade brasileira. Indígenas levaram para a COP30 a preocupação com a possível exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas. A discussão sobre a exploração de petróleo ali naquela região e a plataforma, apesar de dizerem que é distante, né, 150, 170 quilômetros da margem, mas já há estudos que foram feitos que algum tipo de vazamento ali naquela região, né, pode, né, de alguma forma, impactar a costa, que é muito rica, né, em espécies marinhas, né, em biodiversidade, que pode ser, né, atingida se esse projeto de exploração de petróleo ali na foz do Amazonas seguir em frente. Uma das coisas que a gente coloca quando a gente defende a transição energética justa é que nesse arcabouço do que seria justo é que as comunidades possam ser ouvidas por meio de consulta livre, prévia e informada, e que isso seja considerado também na implementação dos projetos, para que não sejam projetos que, apesar de trazerem, né, indicadores de transição energética no sentido de emissões de gases de efeito estufa, eles acabam que perpetuam violações de direitos das pessoas. A repórter Laís Duarte está em Belém, no Pará, e tem mais informações sobre a primeira semana da COP30. O Mecanismo de Ação de Belém para uma Transição Justa, ideia lançada nesta COP por vários grupos da sociedade civil, recebeu apoio do bloco composto por 134 países em desenvolvimento, mais a China. O mecanismo propõe a formulação dos critérios da transição justa, alinhados com o Acordo de Paris. Organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente e aos direitos humanos acompanham de perto cada passo das negociações, assim como representantes dos povos indígenas de todo o mundo. A seguir, aqui no Repórter Eco especial da COP30. Cientistas alertam para o calor extremo em regiões da Amazônia. A maior floresta tropical do mundo é essencial para equilibrar o clima do planeta. Proteger as florestas tropicais é essencial para regular o clima do planeta. Tanto que na COP30, o Brasil quer mobilizar financiamentos por meio do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A subida de temperatura na Amazônia preocupa os cientistas. Áreas conservadas da floresta amazônica, como parques e terras indígenas, situados entre os estados do Amazonas e Roraima, registram temperaturas extremas, esperadas apenas para regiões muito desmatadas. O alerta é de um estudo realizado por mais de 50 cientistas brasileiros e estrangeiros, financiado pelo WWF Brasil. Um dos pesquisadores percebeu a mudança ao observar que, mesmo numa área protegida por lei, as aves não cantavam ao amanhecer. As temperaturas estavam em torno de 30 graus, 5 a mais do que o normal. A seca na região já durava 2 anos.
Quando a ave não canta, ela deixa de executar um repertório que é importante para a proteção de territórios, para a atração de parceiros para a reprodução. A falta da condição de uma temperatura adequada, da quantidade de água adequada, impede que essas espécies elas se perpetuem na floresta. A gente sabe também pelos relatos, né, de 2023, 2024, onde a gente observou mortes de golfinhos de água doce, então que mesmo organismos que estão no ambiente aquático experimentaram temperaturas extremas, né? E ironicamente numa região que é tão rica em água, e essas populações tradicionais elas tiveram então restrição em termos de acesso à água, acesso à proteína animal que vem da pesca nos rios, experimentando mortandade de peixes. A pesquisa avaliou a evolução das temperaturas, a secura do ar e o déficit de água na floresta. Constatou que enquanto a temperatura média na Amazônia subiu no mesmo ritmo observado no planeta como um todo, a partir de 1980, de 0,21 graus Celsius por década, as extremas aumentaram o dobro, em média 0,5 graus Celsius a cada 10 anos. As temperaturas médias subiram mais no chamado Arco do Desmatamento, no sul do Amazonas, onde houve perda acentuada da vegetação nativa. Mas a concentração de temperaturas extremas ficou numa faixa preservada mais ao norte, atingindo até 0,77 graus Celsius por década. Os cientistas viam essa área como um possível refúgio para animais que não suportam o calor, mas essa ideia ficou comprometida. Estudos lançados nos últimos anos indicam que a combinação do aquecimento global com os desmatamentos torna a floresta úmida muito mais suscetível ao fogo. O estudo ele vem para nos alertar como é importante esse comprometimento com ações globais de proteção da floresta, que eles passam não só por zerar o desmatamento, mas também por ações que busquem a restauração, ou seja, trazer de volta a floresta, a natureza, a vegetação nativa para áreas que foram desmatadas e mudarmos também, temos um compromisso sério em mudar a forma como a gente vem queimando combustíveis fósseis, né? Desmatamento zero é um compromisso do governo brasileiro. Ele é fundamental nesse contexto? Com certeza. A gente sabe que para o Brasil, a atividade que mais emite gases de efeito estufa, exatamente quando a gente tira a vegetação nativa e substitui por outras formas de cobertura, né? E é importante falar que a floresta tem um papel no sequestro de carbono, mas outros sistemas de vegetação brasileira, como por exemplo a caatinga, são fundamentais para a manutenção desse balanço. A gente tem de olhar para a nossa natureza diversa, com os diversos biomas, Pantanal, as florestas, né, Amazônia e Mata Atlântica, Pampa, com muito carinho, porque eles são responsáveis pela execução de serviços ambientais muito importantes. Parece que o WWF antecipou o resultado desse estudo pensando na Conferência das Mudanças Climáticas pela importância do alerta, né? E ele ainda não foi revisado pelos pares, que a gente diz, ou seja, outros cientistas ainda não validaram o estudo científico. Você acha que corre o risco da gente ter alguma discrepância aí ainda? A gente está trabalhando com uma metodologia, com dados que são amplamente estudados e validados, que são os dados do Mapa Biomas. As principais conclusões desse artigo, elas são baseadas por uma ciência de boa qualidade. O estudo ressalta a importância da manutenção das florestas tropicais para o equilíbrio climático. Indica que é preciso cuidar das comunidades tradicionais, que ao viver em harmonia com a floresta, ajudam a cuidar da saúde do planeta. Para a bióloga, é válida a iniciativa do governo brasileiro em destaque na COP30, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A manutenção
das pessoas que vivem na floresta e protegem a floresta é muito importante, porque a existência dessa floresta ela já executa serviços de regulação de clima para o mundo inteiro. O Repórter Eco especial de hoje sobre a COP30 fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa na esperança de que a Conferência da ONU defina ações mais arrojadas para frear o aquecimento da Terra. Até lá!